Pessoal, começando mais uma entrevista com o candidato à presidência do Curitiba, Júnior Zarur, da chapa Curitiba Independente. Você sabe, nós convidamos e com muita alegria recebemos o ok dos dois candidatos à presidência do Curitiba para participar de entrevistas com a gente. As duas entrevistas estarão disponíveis ao mesmo tempo. Você vai poder ouvir com tempo todos os planos das duas chapas à presidência do Curitiba. Quero agradecer nessa conversa com o Júnior ao Rui Boquino Macedo, com quem eu estudei no Santa Maria, que faz parte do grupo integrante, né, desse núcleo da chapa Curitiba Independente, que fez o meio-campo para a gente poder conversar com o candidato à presidência do Curitiba, Júnior Zarur. A entrevista dura 30 minutos mais uma pergunta. Então serão 30 minutos mais a última pergunta. As duas perguntas de início e de fim, elas são as mesmas para os dois candidatos e a gente vai fazer o cronômetro disparar em instantes. Primeiro, quero agradecer a você, Júnior Zarur, candidato à presidência do Curitiba. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Christian. Muito obrigado, Ricardo. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui nesse canal de vocês, que sempre é muito importante no esporte paranaense. Eu fico muito feliz e agradecido de participar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são fera realmente, que levam a informação a todos os torcedores, a todo mundo, todos os amantes do esporte do Paraná. Obrigado, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo certo, Christian, tudo certo, Júnior. Podemos começar, então? Eu vou ligar o cronômetro aqui e a gente começa a entrevista com o candidato Júnior Zarur. Eu vou repassando durante a entrevista mais ou menos o andar do cronômetro. Estou ligando a partir de agora. Candidato Júnior Zarur, qual é a opinião do senhor sobre o momento do Curitiba? Então, Christian e Ricardo, como já conversamos em outras oportunidades, o momento do Curitiba é um momento absurdamente ridículo, né, no futebol. O Curitiba, em 2023, 2024, fez duas temporadas absurdamente ridículas. E nós sabemos dessa dificuldade, sabemos que o Curitiba hoje passa por esse momento realmente desastroso dentro das 4 linhas de campo, e nós precisamos mudar isso, mudar essa realidade. Ricardo, por favor. Vocês pretendem, na questão de associação, como é que vocês pretendem cobrar a SAF, a questão do futebol? Justamente isso que você falou agora, né, do momento delicado, do momento ruim. Curitiba tinha como grande objetivo subir e não conseguiu, e ano que vem precisa voltar à Série A. Como que vocês, caso eleitos, querem fazer a associação cobrar a SAF, principalmente vocês serem ouvidos de fato, né, não só falar e a SAF não levar em consideração? Ricardo, o que acontece? Nós não podemos nos iludir, né? A associação, ela tem 10% de participação hoje no Curitiba, mas é bom que se deixe bem claro isso, que 10% não são 10% apenas. Nós representamos a associação. Curitiba Associativo representa, Christian e Ricardo, representa uma nação coxa branca. Sem demagogia, sem hipocrisia, nós somos um clube centenário de 115 anos. Então, qual que é o nosso papel? Nosso papel é fiscalizador da SAF e é o papel de cobrador da SAF. Nós queremos ser esse canal, e eu digo isso com muita tranquilidade, sem hipocrisia, sem demagogia aqui. Nós queremos ser o canal de comunicação e o canal entre o G5, o canal entre o Conselho Deliberativo e o canal entre a torcida e a Sociedade Anônima de Futebol. Nós precisamos ser esse canal. O Curitiba precisa desse canal. Nós precisamos ser isso. O torcedor Curitiba precisa, o torcedor Coxa Branca precisa desse canal. Nós precisamos saber o que está acontecendo, nós precisamos trabalhar em parceria, sim, com a SAF, com a Tricorp, que é a gestora do fundo de investimentos. É muito bom, nós precisamos deixar isso muito bem claro. A grande maioria já sabe, mas é sempre bom reforçar que a Tricorp ela é
ela é a gestora de um fundo de investimentos. Se esses investidores quiserem substituir, trocar a gestora, tirar a Tricorp e colocar alguma outra empresa para fazer essa gestão desses fundos, dos fundos de investimento, ela pode trocar. Hoje, a Tricorp, nós pretendemos, sim, buscar, junto à Tricorp, nós buscamos, sim, sermos o canal de comunicação e o canal, inclusive, de indignação, de cobrança, de transformação do torcedor coxa branca com a Sociedade Anônima de Futebol. Nós temos 10%, nós sabemos disso, nós temos 1/5 no Conselho da SAF, apenas 1/5, mas 1/5 representa muito. Nós representamos, sim, toda a torcida, todo o torcedor coxa branca. Júnior, como é que você avalia a atual relação entre a associação e a Tricorp? Há um relacionamento institucional verdadeiro ou há um distanciamento? Bom, eu vejo assim, são gestões diferentes. Hoje nós temos dentro da associação, o representante da associação, o Dr. Wilson Ribeiro de Andrade, que tem todo o nosso respeito como ser humano, como profissional, como um gestor, né? Tem todo o nosso respeito, mas ele tem o estilo dele, nós temos o nosso estilo, que o estilo a ser implantado pelo Coritiba, pela Coritiba Independente, será um perfil um pouco diferente, ou bem diferente, digamos assim, da gestão atual, né? Respeitando cada um com o seu estilo, como eu falei, nós precisamos implantar de uma maneira diferente. Hoje, nós vemos uma certa passividade em relação à associação e à SAF. Nós não vamos, a nossa gestão não será assim, não haverá essa passividade, nós vamos trabalhar assim, vamos buscar a parceria com a SAF, nós precisamos, porque a SAF, vamos ser bem sinceros, hoje o Barcelona e o Real Madrid são talvez os únicos times da La Liga que não são SAF, nem preciso, né, também, mas a grande maioria, mais 90% da La Liga, por exemplo, espanhola, ela é composta por SAF. Os grandes times europeus, como o campeonato inglês, são geridos por SAF. A SAF não é um modelo ruim de futebol. O que é ruim no futebol hoje, do Coritiba, é o modelo de futebol que a nossa SAF, que a Tricorp implantou. Então, nós precisamos ter, como eu falei, a gente quer ser esse canal de comunicação entre o torcedor coxa branca e a Sociedade Anônima de Futebol, e nós precisamos, dentro disso, trabalhar em parceria com a SAF, mas em cobrança, em transformação e, sobretudo, Christian e Ricardo, com muita tranquilidade, eu digo para vocês, nós precisamos ter transparência. Hoje nós não vemos essa transparência. De quem é a culpa? Não sei. De quem é a culpa de não termos essa transparência? Eu não sei. Mas a nossa gestão vai exigir, dentro desse 1/5 que nós temos, e dentro do nosso G5, essa transparência com o torcedor coxa branca. Lógico, sempre respeitando a confidencialidade em relação à questão comercial, para não prejudicar nenhum negócio comercialmente da SAF e do Coritiba. Nós vamos respeitar isso, sim, claro, isso tem que ser respeitado, mas dentro do que há no contrato, dentro do que há nessa parceria entre Coritiba Associação e Coritiba Sociedade Anônima de Futebol, nós vamos, sim, ter essa transparência, essa cobrança e essa fiscalização entre a nossa gestão do G5, da Coritiba Independente, com a Sociedade Anônima de Futebol. É isso que nós queremos. Nós queremos transparência para levar essas informações ao nosso torcedor, para levar essas informações a todos que realmente torcem pelo Coritiba e querem o bem do Coritiba. Então, hoje, nós vemos um estilo, respondendo bem a tua pergunta, vemos um estilo de relação. Vemos um estilo de relação. E nós teremos um outro estilo de relacionamento com a Sociedade Anônima de Futebol. Júnior, eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que foi a composição do G5 de vocês, porque
Você, por exemplo, fez parte, né, na última eleição presidencial antes da era SAF, você fazia parte, por exemplo, do grupo do Renato Folador. E tem gente no G5 de vocês que fazia parte da oposição na última eleição, se eu não estou enganado, se eu estou equivocado. Eu queria saber como é que vocês chegaram a esse consenso, como é que foi essa formação do G5 de vocês para essa eleição agora da associação. Na verdade, assim, eu fui convidado pelo Renato Folador, pela amizade que nós tínhamos, a participar da chapa, né? E depois, por um acaso do destino, né, o Folador acabou falecendo, vítima da Covid, né? E nós ficamos órfãos, realmente, do nosso presidente, né? E eu queria deixar, assim, bem claro para vocês que nós formamos um grupo digamos assim, pluripartidário. Nós somos a Coritiba Independente, não temos compromisso com nenhum grupo político, nós somos um grupo formado por integrantes, como você falou, de vários grupos políticos dentro do Coritiba, mas, sobretudo, apaixonados pelo Coritiba. Nós nos reunimos, muitos da chapa do Viale, outras da chapa do Folador, outras e outras chapas. Eu só te garanto uma coisa, nós não temos ninguém ligado na nossa chapa, ligado ao ex-presidente Samir, a outra chapa tem. Então, eu deixo isso bem claro. O Samir, nós nunca teremos na nossa chapa, porque a atuação pífia dele como presidente, nós não teremos, da outra chapa tem. Então, deixar isso bem claro, nós somos um grupo de torcedores, coxa branca, que querem, sim, realmente o bem para o Coritiba. Todo mundo quer, todo torcedor quer bem para o seu time, a gente sabe disso, né? Então, nós temos aí apoiadores, temos gente da torcida organizada também nos apoiando, nós temos gente de todas as torcidas, nós temos gente somos pluripartidários dentro dos grupos políticos do Coritiba, da torcida Coxa Branca. Então, foi assim que nós nos reunimos, né? Montamos um grupo com 160 conselheiros, mais 5 do G5, foram pessoas escolhidas a dedo, né? Nós temos eu, por exemplo, sou um servidor público estadual, nós temos empresários, nós temos servidor público do judiciário, né? Nós temos advogados que fazem parte da nossa chapa. Então, foi assim que surgiu. Um amor pelo Coritiba, um desespero pela atuação da Sociedade Anônima de Futebol no futebol do Coritiba, né? E também, sobretudo, para que o Coritiba não caia em mãos erradas. Nós temos muito medo que o Coritiba caia em mãos daqueles que não têm a intenção realmente de que o Coritiba melhore e só querem se aproveitar disso. Então, por isso que nós formamos esse grupo, e esse grupo, graças a Deus, está indo bem, a gente vai vencer a eleição no dia 27 de dezembro. Temos agora 11 minutos e 5 de entrevista. Candidato, já que o senhor falou da relação e do perfil do ex-presidente Wilson, que hoje faz parte do Conselho de Administração da SAF, quem seria o nome da Coritiba Independente para ser indicado a essa quinta vaga no Conselho da Tricorp? Nós temos, Christian e Ricardo, nós temos alguns nomes já selecionados, né? Vamos discutir isso com o próprio torcedor, vamos discutir isso com alguns grupos do Coritiba. Nós teremos, sim, o nosso G5 e teremos, sim, um nome capacitado que saiba fazer uma gestão de futebol. Lógico que a gestão de futebol do Coritiba, associação, aliás, Coritiba SAF, não, do Coritiba é feito totalmente pela SAF, nós sabemos disso. Né? Nós temos essa consciência que a gestão de futebol é a SAF quem faz. Mas nós temos que ter alguém que entenda de futebol e que entenda de gestão para indicar dentro desse 1/5 que nós temos direito no Conselho da SAF. Nós temos, sim, alguns nomes, temos alguns nomes já selecionados e vamos discutir. E no momento oportuno, após a nossa posse, no dia 6 de janeiro, nós vamos anunciar isso. Por que nós não anunciamos agora? Por que esse mistério? Porque as pessoas podem perguntar, e vocês também, com todo o direito no jornalismo esportivo, por que esse mistério? Eu sei que o outro grupo que está disputando também não anunciou, e nós não vamos anunciar por uma questão de consulta, nós vamos consultar. Não adianta você nomear alguém
ou escolher alguém sem ganhar a eleição. A gente precisa primeiro ganhar a eleição, para depois discutir entre os grupos, discutir, sobretudo, entre o torcedor e o G5 e o Conselho Deliberativo da Associação, do Curitiba Associativo, o nome certo, ideal, para nós não errarmos, que é muito importante. Parece que é um quinto, mas não é um quinto. É muito mais um quinto. É a pessoa que vai representar o G5, é a pessoa que vai representar 160 conselheiros e a pessoa que vai representar quase 1,5 milhão de torcedores dentro do Conselho da SAF. Júnior, sobre uma questão de orçamento da SAF, né? A gente, quando o Curitiba se tornou SAF, muito se falou dos valores investidos, quantos milhões iriam para o futebol. A gente vê muito internamente o Curitiba falar em reestruturação de ambiente, seja CT, seja melhorias, pagamento de dívida, mas não se fala muito na questão do investimento do futebol. Isso é uma preocupação de vocês, essa questão orçamentária? Como é que vocês pretendem lidar com isso? Se existe uma cobrança para se investir mais no futebol ou para ter mais uma transparência do que está sendo investido no futebol? Como é que você vê essa questão do orçamento da SAF virada para o Curitiba? Então, Ricardo, o que acontece? O Curitiba investiu, nós tivemos o segundo elenco mais caro do Brasil na Série B. O segundo elenco nós só perdemos para o Santos, né? Que teve um elenco extremamente caro, subiu para a Série A, campeão da Série B, lógico, mas muito aquém também do que se esperava. Mas o Curitiba, qual é qual que é a grande dificuldade? Eu costumo falar, hoje até saiu em alguns blogs, o futebol do Curitiba, dentro das 4 linhas de campo, é vergonhoso, é absurdamente ridículo. Com um investimento que nós tínhamos, nós perdemos só para o Santos, nós fomos o segundo maior orçamento da Série B, e ficamos em 12º lugar. Então, tem alguma coisa errada. Nós não temos o contrato, não conhecemos todo o contrato, conhecemos uma parte do contrato, né? Mas não conhecemos todo o contrato. Nós precisamos saber, nós não conhecemos o planejamento para 2025. Nós sabemos que de 2023 e 2024 o planejamento do futebol foi errado. Se tivesse sido certo, nós teríamos subido para a Série A e estaríamos, pelo menos, teríamos ido mais longe na Copa do Brasil. Então, é bom que se deixe muito claro isso. A SAF pode não... Veja bem, a Tricorp nunca mexeu com futebol. O Curitiba é o primeiro clube que a Tricorp investe, primeiro clube de futebol que a Tricorp investe. E ela não precisa... Só que ela não precisa entender de futebol, mas ela tem que entender de contratar quem entende de futebol. E eles foram um desastre na área de futebol. Administrativamente, nós sabemos que, segundo o Conselho Fiscal nos passou, o compromisso contratual era de 100 milhões de investimento nesse primeiro ano e foi investido 120 milhões, segundo a informação que nós tivemos do atual Conselho Fiscal. Foi investido, então, tem um superávit aí de 20 milhões investido a mais, mas no futebol, se investir errado. Completamente errado, porque você contratar um Amodeu, você contratar 4 ou 5 treinadores que passaram pelo Curitiba e não conseguiram resolver a situação, é porque alguma coisa está errada. Aí você coloca o Mozart, que é o nosso novo técnico, que já foi contratado, e com muito carinho, eu digo isso, um prata da casa, e é muito bem-vindo ao Curitiba, começou no Curitiba, se destacou no Curitiba, e está de volta à sua casa, que é o Curitiba, é muito bem-vindo e terá todo o nosso apoio para dirigir o Curitiba dentro de campo. Mozart é um grande nome, sim, por ser nosso, e, sobretudo, por ter levado o Mirassol, que ninguém conhecia, à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? A elite do Campeonato Brasileiro. Então, ele é muito bem-vindo e terá o nosso apoio. Já estou respondendo uma pergunta que você poderia até fazer. Só que também não adianta você trazer o Mozart e não dar elenco para ele. Então, o que está acontecendo? O futebol do Curitiba está sendo gerido de forma errônea. Nós não temos condições nenhuma de continuar com o clube, com o time de futebol do Curitiba, do jeito que foi 2023 e 2024. Então, isso sim, nós vamos, sem sombra de dúvida, trabalhar em parceria com a SAF, ou então ser o canal junto com a SAF. Seremos o canal junto à SAF, canal de protesto
e de cobrança e de fiscalização do torcedor coxa branca. Temos agora 18 minutos de entrevista. Faltam 12 mais uma pergunta. Candidato, a gente tem 2 exemplos de SAF no futebol brasileiro, Botafogo e Bahia, em que os donos, né, aí nem preciso citar os nomes, mas os donos entraram na cultura dos clubes. O que se vê da Tricorp é um distanciamento. Há possibilidade, dentro do que se vê internamente, de que haja quem sabe, um pouco de entrada da cultura do Coritiba dentro do trabalho da Tricorp? Veja bem, muito bem dito, muito bem. Tua pergunta é muito, muito importante, Cristian. O que acontece? Nós não podemos vender sonhos. Eu não estou aqui para vender terreno na Lua. Nossa Coritiba Independente não está aqui para vender terreno na Lua. O que acontece hoje? Em 2021, o Botafogo caía para a Série B do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, em último lugar. E nós caímos, no mesmo ano, em penúltimo. Nós, em 19º, caímos para a Série B e eles em 20º. O Botafogo, 3 anos depois, em 2024, o Botafogo é campeão da América e campeão brasileiro. E o Coritiba é o 12º colocado na Série B. Os dois são SAFs. Então, assim, é o modelo de SAF que está errado. Modelo de SAF no futebol. Administrativamente, a gente respeita, sabe que a Tricorp tem um sucesso na questão administrativa, onde ela trabalha, né? Agora, no futebol, eles não sabem fazer gestão de futebol. Ou eles mudam a gestão de futebol, ou a gente vai discutir de uma maneira diferente. Lógico que a primeira coisa que a gente vai fazer, Cristian, a primeira coisa que nós vamos fazer é buscar o entendimento, sentar com a SAF, para que a gente possa realmente, o nosso representante, o nosso G5, o nosso representante diante da SAF, uma parceria na expertise em futebol, que esse é o nosso lema. Nós precisamos participar disso. E o que acontece, Cristian? Aí que vem a sua pergunta, que é muito bacana e muito importante. Eles não conhecem, eles vieram aqui para ganhar dinheiro. E não é assim. O Coritiba é um clube centenário, com 115 anos. O Coritiba é um dos maiores do Brasil, um dos maiores do sul do Brasil, tem uma das maiores torcidas mais apaixonadas e mais respeitadas do Brasil. Temos um estádio antigo, mas temos um estádio que é um templo do futebol brasileiro, e nós, sim, eles têm que respeitar essa nossa história. Se você acessar as nossas redes sociais, Instagram, Coritiba Independente, eu digo você, Ricardo, e você, Cristian, dê uma olhada lá no último vídeo que a gente postou. A gente quer resgatar aquilo, mas a gente não quer só resgatar aquilo, mostrar a disputa de pênaltis do Campeonato Brasileiro de 1985, que o Coritiba ficou campeão. Nós não queremos só mostrar isso e resgatar isso. Nós queremos que a SAF veja o que é ser um coxa branca. Nós precisamos que a SAF... E aí que está o distanciamento que existe. A SAF veio aqui, sentou, investiu no futebol ou não investiu certo ou errado, investiu errado, a gente sabe disso, e ponto. Não, o coxa branca é diferente. Ele não está aqui, ele não vai no jogo para ganhar dinheiro. Nós temos um produto que chama-se futebol, e eles têm que investir no futebol. O dia que eles começarem a assistir, conhecer um pouquinho a história do Coritiba e do torcedor coxa branca, eles vão verificar que não é só isso, não é só comércio, é sim paixão, amor, história e, sobretudo, respeito às cores e ao escudo do Coritiba. Então, é isso que você está falando. Sabe? Coloque o Bragantino, por exemplo. O Bragantino fala, a Red Bull comprou e trocou cor, trocou símbolo, trocou tudo. Ou seja, rasgaram a história do Bragantino. Nós não vamos deixar, até porque contratualmente não podem, mas eles têm que nos respeitar dentro das 4 linhas, dentro do futebol. Eles têm que mostrar um time competitivo, que ganhe títulos, porque nós não somos um clube social, nós não somos um clube de campo, nós somos um clube de futebol. E se nós não apresentarmos um futebol coerente, decente, eles não vão ganhar dinheiro e vão ser cobrados por todos nós, porque eles são comercial. Nós sabemos que a Tricorp ela é um comércio, mas nós não. Nós não somos. A torcida, a nação coxa branca, ela não é comercial. Ela é, sim, apaixonada pelo clube, que tem 115 anos, e isso precisa ser respeitado em todos os sentidos. Nós precisamos disso. A SAF precisa respeitar as cores do Coritiba.
Júnior, até em cima disso que você falou, da cultura, da história, até mesmo do símbolo do Curitiba, eu queria entrar na questão que no ano passado surgiu até um projeto de modernização do símbolo do Curitiba, aí logo em seguida veio a venda da SAF, a compra da SAF, a situação do campo do rebaixamento, e esse assunto meio que ficou esquecido. Claro que não precisa chegar no ponto, como você mesmo citou, do Bragantino, que mudou cor, mudou tudo praticamente. Claro. Mas você é a favor da modernização do símbolo? E mais, como é que você acha que a SAF pode mexer no Curitiba na questão, sem mexer tanto na história, mas precisa mexer nessa estrutura, né? Como é que você vê nesse ponto fora de campo a importância da SAF ou como ela deveria trabalhar nesse quesito? A SAF, Ricardo, vai mexer obrigatoriamente, por força de contrato, no estádio do Curitiba, vai modernizar o estádio, vai ter que construir o novo CT, que está atrasada a construção, inclusive, nós sabemos disso. Sabemos que tem questão ambiental, tem questão legal, nós sabemos disso, mas assim, já está atrasado e nós vamos cobrar isso. Dia 6 de janeiro a gente assume o Curitiba, dia 7 a gente está cobrando isso, sabe? Lógico, não podemos ser intransigentes também, sabemos que existem questões burocráticas que às vezes dificultam isso, a gente sabe disso, né? E a gente vai ter esse entendimento e essa busca em conjunto com a SAF, para que seja feita da melhor forma possível para o Curitiba, né? Agora, o que eu digo assim, com muita tranquilidade, eu vou falar agora como torcedor, não como presidente do Curitiba. Eu sou contra, como torcedor, em mexer no símbolo do Curitiba. O time lá, com todo respeito aos torcedores do outro time, o time lá do fim da rua, lá do Alva Verde, trocou o símbolo e a própria torcida condenou a troca, porque realmente foi esquecido, não vou questionar se ficou bom, se ficou ruim, mas foi esquecido. O time que está na Série B agora também, caiu domingo passado, não posso aproveitar, perder a oportunidade também de dar uma zoadinha, porque todo mundo usou futebol, é isso, né? Então, o que acontece? O time lá fez isso, nós não vamos, eu particularmente sou contra você mudar o símbolo. O símbolo do Curitiba é a mesma coisa, desculpe, mas é a mesma coisa que você mudar a bandeira do Brasil. Eu acho o brasão da República, o símbolo do Paraná, a bandeira do Paraná, o brasão do Paraná, eu sou totalmente contrário. Mas, lógico, eu não sou uma voz só, né? Isso tem que ser discutido, mas eu vou defender veementemente a manutenção das cores do Curitiba, jamais, mas isso é contratual, tá, Ricardo e Cristian? Isso é contratual. No contrato com a SAF não se pode mexer em símbolo e não se pode mexer em cor. Então, e a marca Curitiba, ela não veja bem, a marca Curitiba Futebol Clube, e as cores do Curitiba, elas não podem ser mexidas. Isso é cláusula pétrea. A SAF, ela tem direito à exploração comercial, tanto do Couto Pereira, quanto das cores e do símbolo Curitiba. Porém, não pode ser mudada absolutamente. Isso é cláusula pétrea dentro do contrato. Então, nós vamos fazer a SAF seguir isso rigorosamente. 26 minutos e 30. Candidato, o que a associação, pode fazer para que o torcedor tenha, digamos assim, alguma condição de contribuir mais com o clube? E aí eu incluo também a questão dos planos de sócios, se a associação tem condição de discutir com a Tricorp também os planos de sócios. Então, Cristiano, nós precisamos isso precisa ser trabalhado muito bem. O Conselho Deliberativo aprovou nos últimos dias aí uma taxa de R$120 para Curitiba Associativo, para que o sócio pague para ter direito ao voto a cada 3 anos. A gente compreende, discordamos, a Curitiba Independente discorda disso, nós vamos zerar essa taxa, isso é um compromisso nosso, né, nós vamos discutir isso e vamos zerar essa taxa, ou se não zerar, um valor simbólico, a ideia é que nós zeremos isso, e aí que eu digo, o diálogo com a SAF ele é importante. Se não havendo diálogo, nós vamos buscar as saídas jurídicas, sim, mas a ideia é que administrativamente, nós busquemos esse diálogo, para que seja
feito uma parceria, ainda estamos estudando, já temos alguns caminhos de como oferecer ao Curitiba e como arrecadar também para o Curitiba Associação. Curitiba SAF já tem a sua arrecadação, mas o Curitiba Associação nós temos alguns caminhos já, e nós vamos implantar isso, para poder isentar esses R$120, que não tem cabimento. Mas a gente entende que foi feito só para abrir o orçamento, e que até julho nós faremos diferente. Não será implantado, essa é a minha palavra, é o meu compromisso, e é compromisso da Curitiba Independente, esses R$120 não serão implantados de cobrança ao sócio do Curitiba Associativo. E, Júnior, para aproximar o torcedor, porque a gente viu que esse ano teve muita bronca da SAF com a torcida, principalmente a torcida cobrando, a SAF deixando um pouco do lado do torcedor, além da questão do sócio, como que você acha que vocês podem aproximar o torcedor do Curitiba e da SAF novamente? Aí que tá. Só tem uma maneira. Aliás, desculpa, eu vou citar dois caminhos para isso. Primeiro, respeito à história do Curitiba e ao torcedor Coxa Branca. Isso é fundamental. A SAF tem que saber que nós somos mais de 1 milhão de torcedores. Quase 1,5 milhão, 1.300.000 torcedores. Eles têm que respeitar isso. E segundo, futebol no campo, bola na rede. É muito fácil falar de colocar bola. Não, gestão de futebol. Se eles são tão bons administrativamente, que sejam bons dentro das 4 linhas. Isso é obrigação da SAF. Isso é compromisso da SAF com a torcida Coxa Branca. Eles têm que colocar futebol, bola na rede e futebol bonito. Ou futebol, pelo menos futebol vencedor. Então, a única maneira que você vai... Primeiro, respeito à torcida Coxa Branca. Eles precisam ter esse respeito. E nós vamos trabalhar junto com o torcedor Coxa Branca para que eles nos respeitem. Para que eles respeitem o Curitiba e as cores do Curitiba. E o símbolo do Curitiba. E segundo, futebol no campo. Eles precisam saber que o nosso produto é o futebol. E se você tem uma padaria, você tem que vender um bom pão. Se você tem um time de futebol, você tem que vender um futebol decente e correto, o que não aconteceu até agora, em 2023, com a Tricorp dentro do Curitiba. Candidato Júnior Zarur, estourou o nosso tempo. Eu faço a última pergunta, que foi a mesma para os dois candidatos. Qual é a mensagem que o senhor quer dar aos sócios e torcedores do Curitiba? As pessoas me perguntam, Christian, por que vocês decidiram Curitiba nessa draga que está, né? Por que vocês decidiram montar esse grupo e disputar a presidência e a gestão do Curitiba Associativo? Eu digo mais uma vez, porque nós, principalmente pela nossa indignação ao que está acontecendo no futebol do Curitiba, nós precisamos de pessoas gabaritadas, pessoas capacitadas para fazer essa gestão do Curitiba Associativo junto à SAF. Nós precisamos de gente, nós não podemos trabalhar com passividade, nós temos que ter proatividade. Então, é por isso que nós decidimos disputar. E também, sobretudo, para que o Curitiba, mais uma vez eu falo, para que o Curitiba não caia em mãos erradas. Então, a gente busca isso. E por isso que eu quero pedir ao torcedor Coxa Branca que não deixe de votar. Não vamos ser omissos, nós precisamos votar no dia 27. E eu peço o voto carinhosamente na Curitiba Independente. Analise as propostas. Nós não temos compromisso com nenhum grupo político, somos independentes. Nossa campanha é na sola de sapato, com muita tranquilidade, mas sem dinheiro e com muita objetividade. Eu quero dizer a toda a torcida Coxa Branca, não deixe de votar. Vote na gente, vote no Curitiba Independente, que a gente vai trabalhar juntos 3 anos, do primeiro ao último dia, junto com o torcedor Coxa Branca, para ajudar o Curitiba a sair do momento que ele está e ser grande dentro do futebol, ser grande novamente. Muito obrigado ao candidato Júnior Zarur, obrigado ao Ricardo Brejinski. A gente abriu esse espaço porque é muito importante que o torcedor possa saber, conhecer as duas chapas, conhecer os dois candidatos, conhecer as propostas, os planos e o que eles pensam sobre o Curitiba. As entrevistas ficarão disponíveis em destaque por os próximos dias até o dia da eleição, o dia 27 de dezembro. É um compromisso desse canal que termina como um dos canais com maior audiência de comunicação esportiva do Paraná para uma melhora do nosso futebol e, no caso específico, é claro, do Curitiba. Muito obrigado a todos, obrigado, candidato, obrigado, Ricardo. Fica aí essa entrevista. Um abraço.